Ah, pode parar, porque hoje, no Descobrir Depois de Adulta, quem está assistindo por vídeo, não tá só me escutando, tá vendo que o quê? Temos cenário novo depois de muito tempo, desde que eu fiz a mudança para esse novo apartamento. Eu ainda não tinha terminado, eu tava ainda com projetos sobre este cenário, mas a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ele, porque você está no Descobrir Depois de Adulto, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma muito leve, porém com muito choque de realidade, porque estamos falando entre adultos, então não tem por que eu ficar passando muito a mão na tua cabeça. Então, antes que a vida vá lá e te machuque, talvez se apanhe um pouquinho aqui primeiro, mas obviamente tudo pro bem de vocês. O meu nome é Andréia Chociai. No meu Instagram e no meu TikTok, @Andréia Chociai, vocês vão ter acesso a um outro tipo de conteúdo que é muito legal. Não é só porque eu faço, não, mas o pessoal costuma falar que é muito legal, que faz muita diferença. Então, aproveita, já me segue por lá, ajuda a divulgar tanto o podcast quanto essas redes sociais, onde eu trago temas relevantes pra gente ter uma fase adulta, eu acho que com menos crise. Por que eu tô tão feliz aqui, gente? Porque vocês passaram, quem tá comigo desde o início, passou todo tipo de transição. Até o episódio 50, nós éramos só áudio. Então, a minha pretensão era lançar as minhas ideias pelo mundo. Não tinha dimensão do tamanho que o pod ia tomar, mas ele tomou. E aí os pedidos eram muitos de Andréia faz em vídeo, faz em vídeo, faz em vídeo. E nós passamos para os vídeos. De lá para cá vocês já viram diversos cenários aqui, já andaram comigo pela minha casa. Mas eu confesso que nessa casa, quando eu entrei, eu queria... O último cenário no apartamento que eu tava, eu acho que ele era sério. Eu acho que ele trazia um pouco de muita adultice. E neste cenário, eu lembro de falar pro Maicon, cara, eu quero uma coisa colorida, eu quero uma coisa viva, eu quero uma coisa que reflita essa nossa, como eu costumo chamar, a nossa segunda parte, a nossa parte 2 da vida. Um pouco mais colorida, um pouco mais intensa, sei lá, eu acho que mais viva. E aí, olha só que coisa mais linda, lembrando que depois eu vou deixar aqui meu contato próprio, que fui eu que fiz tudo isso aqui. Então eu pintei as paredes, pintei ali aquele formato caixa, fiz ali aqueles detalhes das pintinhas, coloquei cada quadro desse aqui é muito importante pra mim, principalmente esse aqui, ó. Tem esse desse cachorrinho, que é um cachorrinho vira-lata aqui da minha cidade, e aqui vocês não estão vendo, eu vou virar um pouquinho aqui pra quem tá me assistindo. Tá vendo que tem um cachorrinho aqui também? Esses dois quadros, eles são muito importantes pra mim, porque existe um projeto aqui na minha cidade onde uma fotógrafa fazia fotos de cachorros e depois ela leiloava. Então a gente fazia leilão e todo o dinheiro arrecadado nos quadros era revertido para ONGs que cuidavam de animais. Então eles são muito importantes, estão comigo aí andando há muito tempo. Então tenho aqui minha televisãozinha, minha bike aqui do lado, que é onde eu faço os meus treinos. Isso aqui é meio que escritório, lugar de treino. Então eu tô muito feliz de apresentar, de abrir essa parte da minha casa, e vocês vão ver muito a gente aqui nesse fundo colorido, nesse fundo divertido, como eu quero que seja essa nossa descoberta da vida adulta. Às vezes essa bagunça, às vezes essa coisa meio doida, mas que reflete a nossa vida adulta. Também quero agradecer pelo tempo, por acreditar, a nossa parceira Insider, tá com a gente desde o comecinho do pod, sempre acreditou no pod, continua investindo mensalmente no pod. Então eu não posso deixar de agradecer quem realmente acredita, fica. Vocês nem se falam, vocês piramidando pods, espalhando para os outros. Isso aqui só existe por causa de vocês. Mas obviamente que esse serviço gratuito, ele é muito importante que eu também consiga pagar minhas contas. Então eu tenho um imenso carinho pela Insider e preciso dizer pra vocês que amanhã é dia do consumidor. E amanhã vai sair uma bomba a partir do meio-dia de uma mega promoção. Só que hoje, dia 14, já está rolando promoção. Então você compra algumas coisas e ganha automaticamente outras. Tenho a lista aqui, ó. Se você comprar 2 techs gola U, você ganha uma cueca ou uma calcinha.
Se você comprar a Cord Shirt, você ganha uma meia. Se você comprar o Wingsuit, aquela grande, bonita, com gola e asa, que eu adoro, você ganha uma calcinha. Se comprar a saia Midi Kyoto, que eu tenho essa saia, ela é maravilhosa, também uma calcinha. A calça Future Form ganha cueca, a gola polo ganha a Noho Socks. E os brindes, eles são progressivos, porque daí quanto mais peças você vai comprando, mais direitos a brindes você vai tendo. Então, acesse o site da Insider, vou deixar aqui embaixo, também tem o nosso cupom, vamos apoiar quem apoia o Pod. E o tema de hoje, ele é um tanto quanto, por mais criativo e lindo e maravilhoso que eu esteja empolgado com este novo cenário, o tema é um pouquinho pesado. Porque a gente tem uma mania grande de terceirizar algumas coisas na nossa vida. Eu falo por mim, tá? Eu sei que muitas coisas que aconteceram na minha vida, elas foram completamente permissão. E permissão dada por ninguém mais, ninguém menos do que eu. Essa bonita que vos falo. Então, tem muita merda que aconteceu na minha vida porque eu praticamente abri a porta, eu dei o acesso, eu acreditei, eu negligenciei. Então, se tem alguma coisa de mais importante em todo amadurecimento que a gente busca ter na fase adulta, é começar a nos autorresponsabilizar por ventanias que acontecem na nossa vida porque a gente abre a janela. Vamos dizer a grande verdade, a gente escancara a janela. E uma vez, eu me lembro de ter feito um vídeo e uma pessoa no comentário, ela escreveu assim, bem amargurada, que eu tô passando por um final de relacionamento e é engraçado como a pessoa, durante o início do relacionamento, ela não mostrou quem ela era realmente. E eu só fui conhecer agora, né? Quando ela me falou, quando eu vi esse comentário, eu me lembro que eu nem respondi, mas eu vi esse comentário. Uma das primeiras coisas que me veio à mente foi uma sabedoria milenar da minha adorável vó, que ela dizia, né, se você quer conhecer o seu namorado, se case com ele, e quer conhecer o seu marido, separa dele. E digo isso que a gente pode levar até para as amizades. Eu acho que eu mais aprendi e mais pude confiar em amigos que estão comigo até hoje, e a gente já passou por diversas crises, no momento da crise. Porque se no momento da crise aquela pessoa, ela espalhou coisas, ela tentou te queimar, ela tentou te prejudicar, ela nunca foi sua amiga, tá? Então, eu tenho amigos de muitos anos na minha vida, que a gente já teve brigas e afastamentos, mas que hoje estão na minha vida ainda, porque durante o tempo em que a gente passou a se conversar, e alguns foram anos, a gente nunca quebrou o silêncio, expôs, falou mal, tentou difamar e tentou destruir, tá? Mas mais do que isso, né? Porque a gente não quer ter que passar por o fim do relacionamento para conhecer uma pessoa. As pessoas dão sinais. As pessoas indicam, as pessoas emitem algumas pistas de quem elas realmente são. A não ser que você esteja falando de uma pessoa que você conheceu sábado passado e é muito recente, mas se você tem um tempo com a pessoa na sua vida, você tem pistas, você tem sinais de quem essa pessoa realmente é. Não tem, Andréia. Tem gente que disfarça. E eu não tô falando aqui de pessoas que têm um transtorno, por exemplo, um transtorno narcisista, um transtorno de personalidade. Tem pessoas que conseguem. Desculpa. Como vocês podem perceber, eu estou extremamente constipada, porque é assim mesmo. Semana que vem eu vou competir. E aí é sempre assim, bate a ansiedade, já tá estourando
Ferida na minha boca, veio gripe, veio sinusite, veio tudo. Que é assim, né? O corpinho falando assim, vai, talvez não, querida. Mas não falando de pessoas que têm um transtorno muito forte, porque até pessoas narcisistas, elas dão muitos sinais de quem elas são. Se existem tantos sinais, por que a gente não vê? E aí entra um negocinho de autorresponsabilidade pesado. Porque quando essa pessoa escreveu isso, ela falou assim, por que a pessoa não mostra quem ela é no começo e só depois de anos ela vai mostrar quem ela é? Eu fiquei me perguntando, será que uma pessoa, ela consegue sustentar um personagem por tanto tempo? Novamente, a não ser que essa pessoa tenha um transtorno muito forte de personalidade, tipo a menina lá que eu tava vendo no TikTok ontem. A menina falou que era jornalista, acho que da ESPN, enganou a galera por 2 anos, assim, falando que era jornalista, conseguiu patrocínio, enfim. Ou seja, uma Ana Delvey da vida lá, daquela que enganava todo mundo lá em Paris, enfim. Mas tirando isso, eu realmente, tirando os transtornos, eu realmente acho muito difícil as pessoas sustentarem um personagem por tanto tempo. Eu já citei aqui algumas vezes de um relacionamento que eu tive, o pior relacionamento que eu tive. O relacionamento tão ruim, assim, eu tenho nojo da pessoa até hoje. Então eu fui abusada de diversas formas, psicologicamente. Eu apanhei dessa pessoa. Nossa, foi terrível. Eu tenho nojo de lembrar que eu me relacionei com essa pessoa. Dentre todas as pessoas que eu me relacionei, a única, inclusive, que eu não converso de forma nenhuma. E mais velha, depois de ter passado um tempo, eu fiquei me perguntando, cara, mas ele era tão maravilhoso no começo, ele era tão incrível no começo, como é que eu não enxerguei? E você sabe que muitos de nós, quando estamos muito empolgados com alguma coisa, e eu não tô falando aqui nem da paixão, tá? Eu tô falando quando a gente tá muito empolgado. Ou quando a gente quer que algo dê muito certo. Seja, por exemplo, um trabalho. Você conseguiu um trabalho. E você quer dar muito certo ali. Porque, seja por grana, seja porque você lutou por aquela posição, porque você deixou outro trabalho pra estar ali, você quer muito que dê certo. Seja uma amizade assim, que você tem muita admiração pela pessoa e você quer estar perto dela e tal. Independente do motivo, em algumas situações, quando eu quero que algo dê muito certo, eu tendo a passar por cima de sinais de que aquilo não é legal ou não vai dar bom. Lógico, isso é pior quanto mais novo a gente é. Por quê? Por exemplo, quando a gente é criança, a criança, o cérebro da criança, ele é praticamente uma esponja seca. Então ele recebe e capta muitas informações. Mas como ele não tem o cérebro todo feito, prontinho, como a gente tem na fase adulta, ele não processa aquelas informações. Então ele tem as informações. Ele viu fulano fazendo aquilo, ele vê que de uma mulher grávida sai uma criança. Ele não sabe processar muito bem, mas ele capta todas essas informações. Por isso que a gente reflete hoje tantas coisas que a gente viu e até sentiu lá na nossa infância, porque a gente não soube processar muito bem. Conforme eu vou crescendo e vou criando repertório, ou seja, passando por merdas, tendo experiências, cada vez mais eu começo a ficar safa. Começo a ficar esperta.
Começo a ler nas entrelinhas. Como diria meu sábio pai, uma das coisas que a maturidade melhor nos traz é reduzir o nosso tempo de absorção de impacto, ou seja, o que levava uma semana pra gente se curar, a gente se cura em um dia, e a habilidade de ler as pessoas. Para isso eu preciso de tempo, maturidade cerebral mesmo, aqui fisiológica, e preciso de repertório, tá? Porém, tudo isso pode ir água abaixo se eu, quero que aquilo dê muito certo e vou fazer dar certo e vou amar por 2 e vai me escolher com certeza, ou se eu tô muito empolgada. E aí a gente olha para essas duas situações e elas refletem quase que o começo de tudo. Um novo emprego, uma nova amizade, um novo trabalho, um novo amor, um novo esporte que eu estou fazendo. Ou a gente tá muito empolgado, ou a gente quer que dê muito certo. Então existe aqui uma atividade e não uma passividade. Eu escolho deliberadamente e mesmo inconsciente que aquilo ali que me causa um certo desconforto eu possa tolerar, eu possa aceitar. Seja porque eu finjo que eu não vi, ou seja porque eu mudo a pessoa, eu mudo a situação com o tempo. E a gente se põe em alta conta. A gente sempre acha que a gente vai mudar, que a gente vai transformar, que a pessoa vai ser outra depois de você, que você... Sempre. Não que isso não possa acontecer, mas não é sempre que acontece. Então vocês entendem? E eu tô aqui trazendo novamente uma visão muito crua, tá? Mas vocês conseguem entender que os sinais estão ali? E que talvez eu escolha não olhá-los? Porque sim, existem pessoas que elas vão pro outro extremo. Aí elas se tornam céticas demais. Porque daí tudo é um sinal. Tudo é um farol vermelho, tudo é uma placa de pare, tudo acende explosões de sinais de para, e a pessoa fica tão cética e tão medrosa que ela não se permite. Então, pessoas que foram muito magoadas num relacionamento podem, num próximo, ter essa barreira de ficar atento aos sinais tão alta que se torne cética. O que a gente precisa nesse meio termo é entender. E isso é o que eu trago para minha vida, se fizer sentido para vocês. É que tipo de sinais eu quero negligenciar ou talvez deixar para um pouquinho mais tarde, e que sinais eu não posso de maneira alguma tolerar nem no início. Quando esse rapaz, eu comecei a namorar com ele, ele era um lorde. Ele era um príncipe, tá? Muito no início, esse homem começou a me encher de presente. Eu acho que eu era 3 anos mais nova do que ele. Ele já trabalhava, eu ainda estava no ensino médio. E eu me lembro, e era um período que a gente passava, assim, bastante necessidade. E ele me dava tudo. Gente, assim, mas era uma coisa, assim, surreal. Todo dia eu ganhava um presente. E eu me lembro que na época isso já acendeu um sinal de alerta na minha mãe. Andréia, estranho esse cara gastar tanto dinheiro com você. E era assim, do bom e do melhor. Era um moletom de marca. Era uma bota, era bota de marca. Eu me lembro que na época eu gostava do Smile, que era aquele solzinho amarelinho, risonho, que eu tinha um piercing do Smile. E aí tudo no meu quarto era do Smile. E ele foi um dos... Eu acho que ele deu 90% das coisas que tinham no meu quarto, nessa época, lembrando que eu era uma adolescente, do Smile. Aquilo já acendeu o sinal de alerta da minha mãe. Pra mim, não. Eu não tinha repertório. Antes dele eu tinha tido um namorado, que foi um dos namoros mais saudáveis que eu tive. Era calmo, era pacífico, era tranquilo. E aí eu me lembro que no segundo mês,
ele tinha alguns acessos de raiva. E aí, todo acesso de raiva, no pedido de desculpa, um presente. E eu comecei a olhar aquilo e achar que era normal. Que ele tava muito decepcionado com ele mesmo, arrependido que fosse. Enfim. No terceiro mês, eu não podia ir na casa dos meus amigos. Porque, era tudo puta, ninguém valia nada, todo mundo queria ficar comigo. Nossa, eu parecia assim que eu era o ser mais maravilhoso do planeta, mas que todo mundo queria ficar comigo. Aí, em seguida, eu me lembro da gente sair e eu nunca tinha reparado nisso. E a minha irmã uma vez falou: André, já percebeu que fulano ele sai com a mão no teu pescoço? Então, quando eu virava, ele geralmente perguntava: pra quem que você tá olhando? E eu achava que aquilo era cuidado. E namoro foi indo, e namoro foi acontecendo. E eu me lembro que eu tive, num ponto desse relacionamento, a cada 20 minutos, eu tinha que dar um toquinho no celular dele do telefone da minha casa. Pra provar que eu tava em casa. Um toquinho. Pra provar que eu tava em casa. Não podia ser do meu celular. Era um toquinho da minha casa. Todos os sinais estavam ali. Pra mim, o grande problema, naquela época, foi a minha imaturidade. Eu tinha 17 anos. 16 anos. Não sabia porra nenhuma. Eu tinha tido um relacionamento adolescente, calmo, tranquilo, com os pais envolvidos, assim, sabe? E de repente eu me relacionava com um cara onde o pai já tinha morrido de espancar a mãe dele. Tinham sinais. Tinham muitos. Mas ele me dava tanto presente. Ele era tão maravilhoso. Ele era tão querido. Declarações e juras de amor. Que eu queria que aquilo desse certo. Eu queria muito. Tá lendo a história. Hoje eu me perdoo, mas por muito tempo eu não me perdoei. Porque hoje, com essa cabeça que eu tenho, que muitos de vocês falam, ai, se eu tivesse essa cabeça lá. Aí eu também, gente. Vocês acham? Imagina a Andréia com 20 e poucos anos com essa cabeça que eu tenho hoje. Meu Deus, eu ia fazer o terror. Não ia ter sofrido metade, mas se eu não tivesse sofrido metade, eu não tinha aprendido também metade do que eu sei. Porque, novamente friso, foram as merdas que me trouxeram até aqui. E por muito tempo eu não me perdoei. Porque eu falava, puta que pariu, André, como é que tu não viu, gata? Como é que você não... Como? Mas hoje, que hoje pra mim isso é óbvio. Hoje a informação existe. Hoje as pessoas falam sobre isso. Eu não tinha com quem falar. A gente tem que lembrar que eu tô falando do ano aqui de 2001, 2002. Não se falava sobre isso. Se você apanhava muito quieta. E muito silenciosa. Mas hoje eu me perdoo. Porque eu entendo sim que eu vi os sinais. Mas eu não tinha repertório para saber que aquilo eram sinais de alerta. Deveria ter me atentado mais. Mas era muito nova para isso. Então a minha conversa hoje aqui é tendo como base que eu estou falando com pessoas adultas. Eu tô falando com pessoas aqui, tirando as minhas baby tamanquetes, tem seus 21 aninhos ali, mas a grande maioria, se eu for olhar ali dados demográficos desse podcast, eu estou falando com a galera muito perto dos 30, 30 a mais, 40 a mais. Eu tô falando de gente que tem repertório. Eu tô falando de gente que já tomou na cabeça algumas vezes, mas que ainda continuam tomando. Porque eu tenho que colocar um terceiro ponto aqui. Na nossa negligência dos sinais. A distração. Às vezes a gente tá tão distraído porque a gente tem tanta informação, a gente tem tanta coisa pra fazer, é tanto trabalho, é rede social, é esporte, é ter uma vida fitness, é sair com os amigos, porque hoje a gente tem que estar sempre produzindo e fazendo, que eu vou negligenciando sinais por pura preguiça.
Ai, eu não quero conversar sobre isso agora. Ai, meu Deus, a hora que eu sentar pra conversar sobre isso. Ai, gente. Ai, vai ser um peso, vai ser difícil, vai ser... E aí, por distração, por preguiça, a gente vai aceitando. A gente vai criando esses monstros. Então não tem como a gente falar todas as vezes que, a pessoa nos surpreendeu, fomos pegos de surpresa. Eu acho que aqui cabe mais da nossa parte uma atenção quando aquele desconforto aparece. E ele aparece. Não, Andréia, não apareceu. Você podia estar empolgada demais. Talvez você estivesse distraída demais. Ou talvez você quisesse fazer aquilo dar muito certo. Quando eu faço umas consultorias, são mais focadas em carreira e tudo mais, a esmagadora maioria, quando são pessoas que atingiram um cargo, que elas sonhavam com aquele cargo e tal, e já estão num ponto que elas não estão aguentando mais, que elas não têm saúde, quer fazer qualquer coisa para sair, a grande maioria, a grande, esmagadora maioria diz: mas eu sabia disso desde o início. E eu achei que comigo não ia acontecer, ou que eu ia dar conta, ou que eu ia conseguir mudar, ou simplesmente não quis pensar nisso. Ai, vamos focar no que é bom. Não dá pra gente focar só no que é bom. Ai, André, mas aí você é muito pessimista. Não, eu sou realista. Uma coisa que a vida tem me ensinado é que apareceu uma pessoa muito boa na sua vida. Uma pessoa divertida. Por isso que eu sempre, no começo não, obviamente, mas quando eu fui tendo repertório, sempre me acendeu um sinal de alerta, aquela best friend forever de um dia. Você conhece a pessoa e de repente ela vira sua melhor amiga e de repente ela tá frequentando sua casa e vocês ficam inseparáveis. Isso sempre colocou a minha barba de molho. Depois que é aquilo, né? Depois de passar tanto pelo inferno, não é qualquer fogo que te queima. E aqui foi a mesma coisa. Na parte das amizades, as pessoas, eu não sei explicar, mas as pessoas, quando elas me conhecem, elas ficam muito eufóricas. E quer estar perto, e quer fazer coisa junta, e você é fenomenal. E eu sempre deixo claro, gente, eu não sou tudo isso. Eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa assim, mas eu gosto da minha privacidade, eu sou chata com algumas coisas, eu não gosto de reclamação, eu não vou ser uma amiga de ficar passando a mão na cabeça, eu sou uma pessoa mais dos conselhos práticos. Então assim, vai com calma que eu não sou tudo, eu sempre deixo claro, eu não sou tudo isso. E aí sempre dava um tempo, porque a André não me respondeu, porque a André não quis sair comigo, porque... E se magoavam por coisas que eu já tinha avisado que eu era, mas que na empolgação a pessoa queria fazer que aquela amizade desse certo. Então hoje eu sou muito mais a pessoa de acreditar naquela amizade que vem aos poucos. E que quando você se dá conta, ela tá completamente na sua vida. Eu tenho medo do que acontece com muita intensidade. Porque todas as vezes que aconteceram com muita intensidade na minha vida, eu fiquei cega. Eu negligenciei. Sabe o painel do carro quando começa a piscar tudo? Eu comecei a negligenciar. E aí algumas pessoas me chamam de bruxa. Outras falam, não, André, ela tem um quê de bruxa. Porque ela vê de longe, ela sabe que vai acontecer e tal. E não é. Lógico, eu acredito muito na presença do Espírito Santo na minha vida, que sempre me dá um sinalzinho de alerta, assim. Mas até pra isso, a gente tem que pedir pra Deus pra estar alerta, pra não estar distraído. Mas uma coisa que eu aprendi a ler foi o meu entorno. Os sinais que as pessoas estão emitindo. Aquela cara feia, bem sutil quando você pede ou fala alguma coisa. Aquela palminha que não foi batida quando todo mundo estava batendo. E aí você olhou para as palmas que estavam sendo batidas e não viu a que não estava sendo batida. Ai, Andréia, mas isso é se tornar muito duro, isso é se tornar muito cético. Não. Isso é evitar. Porque a dor que certas situações e pessoas podem causar na nossa vida é muito pior.
E me desculpa quem tá escutando isso falar assim, parecer, nossa, mas que dura, você não acredita no melhor das pessoas. Não, eu acredito. Mas eu não me entrego hoje totalmente. Ah, apareceu aqui um trabalho, ele é maravilhoso, promete mundos e fundos e tal. Ó, enquanto não tiver contratinho, assinado, negócio feito e tal, eu não vou acreditar. Porque eu já me queimei muito nisso lá atrás. Então hoje a minha conversinha aqui mesmo, ao talk com vocês, tá te gerando um desconforto? Tem alguma coisa na fala dessa pessoa? Tem alguma situação nesse trabalho que está recorrentemente acontecendo e você não está confortável com isso? Tem algo no olhar, no comportamento daquela pessoa que tá... Bota reparo. Adoro esse termo dos nossos avós, né? Bota reparo. Põe reparo. Põe a barba de molho. Eu já falei pra vocês isso diversas vezes. Como eu tenho a minha espiritualidade muito forte. Eu sempre falo pra Deus, me mostra o que eu não tô enxergando. Pode ser claro, me mostra o que eu não tô vendo. A conversa que tá sendo feita nas minhas costas e que eu não faço a menor ideia. Me mostra o que eu não tô vendo. Não deixa eu estar distraída ao ponto de não ver o que tá sendo feito contra mim. De não ver pessoas que às vezes estão do meu lado querendo comer minha cabeça. Então, se você tá escutando isso hoje, você lembrou de algum desconforto, presta atenção. Isso não precisa virar o centro da sua vida. É engraçado como hoje, às vezes num simples olhar que a pessoa me dá, eu já sei o nível daquele olhar. Se é um olhar de respeito, se é um olhar ressabiado, ou se é um olhar de alguém que vai me dar problema. E dá. Infelizmente, dá. E isso não é para te tornar duro, mas isso é para te tornar maduro. Isso é para te dar malandragem de saber como lidar com cada pessoa e situação. Porque maturidade é isso. Inteligência social é saber como lidar nos ambientes e com determinadas pessoas. Mas para isso eu preciso às vezes deixar minha empolgação falar um pouco mais baixo. Tem horas que eu tô fazendo muita força, e se eu deixar de fazer força aqui, será que isso continua acontecendo como deveria estar acontecendo? Será que as outras pessoas estão contribuindo e fazendo a parte dela? Eu tenho certeza que as coisas vão se mostrar num cenário um pouco diferente do que você está pensando que é. Um beijo e até a próxima!